Boa tarde, amigos palmeirenses e amigos do canal Papo de Deca. Renan, Bruno, boa tarde para vocês. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar sobre um tema que nos foi pedido, né, Bruno? Questionaram a gente. Ah, porque eu vi uma matéria lá no GE, aliás, inclusive uma matéria de ontem, do jornalista Martim Fernandes. Eles falando sobre um pouco dos testes que o Abel Ferreira está fazendo no time. E eu gostei, fui atrás de algumas informações de tudo aquilo que o Abel está tentando fazer no time do Palmeiras, e é isso que eu quero discutir com vocês. Antes de continuar, pessoal, ativem o sininho, deixem seu like, inscrevam-se no canal. Se vocês estão participando aqui pela primeira vez, a gente pede esse apoio por parte de vocês, tá bom? Então vamos começar. Bruno, eu queria saber de você. A gente está vendo o Abel Ferreira testar Rony como um falso 9, muitas vezes, e até surgiu essa questão do Luan como volante, né? Eu vou dar minha opinião, por exemplo, sobre o Luan. O Luan é um cara que, quando tem um bom companheiro do seu lado, por exemplo, como o Gustavo Gomes, ele cresce muito de produção. E tem uma coisa que a gente tem que observar: o Luan ele tem uma qualidade de passe muito boa. Então, ele consegue quebrar a linha no meio de campo e sair muitas vezes daquele sufoco. Então, eu acho perfeito, de repente, a gente testar realmente o Luan como um primeiro volante. Basicamente, gente, o que o Abel Ferreira está fazendo é explorar a melhor qualidade e as melhores opções que ele pode ter com esses jogadores. Desta forma, ele consegue neutralizar o adversário. Quando o adversário realmente consegue fisgar o Palmeiras, ele vai lá e muda. Isso faz diferença no jogo. Bruno, sua opinião, por favor. Boa tarde, amigo do Papo de Deca. Boa tarde a todos que nos assistem. Na realidade, quando a gente fala de professor Pardal, que é um termo criado aqui no Brasil para denigrir a imagem de treinadores que tentam fazer e extrair o melhor do que ele tem, né? Por exemplo, o Cuca já foi chamado de professor Pardal, o Adilson Batista de professor Pardal, o Diniz, hoje no São Paulo também, já foi chamado de professor Pardal. Se a gente voltar um pouco no tempo, Marco, o Felipão fez isso. Ele tirou o seu melhor passador, que era o Henrique, para jogar de primeiro volante na Copa do Brasil de 2012, onde ele tinha uma zaga com o Thiago Heleno e Leandro Amaro, e o Henrique era o melhor passador deles. E como o Palmeiras estava sem volante na época, colocou o Henrique e o Palmeiras acabou sendo campeão. Naquele jogo contra o Grêmio, que é um jogo difícil, e na sequência o Palmeiras acabou sendo campeão. Trazendo para o futebol de hoje, o que eu sempre pedi para o Felipão e depois para o Luxemburgo era que fizesse testes. Porque, assim, eu mesmo paguei pela minha língua, quando vim aqui falei que o elenco do Palmeiras não podia dar mais do que ele já tinha dado. Porque eu desacreditei desses caras. Mas quando você chega num ponto onde contrata um treinador que é sério, que é um treinador que veio aqui para explorar tudo que ele tinha de bom, né, que ele aprendeu na Europa, que ele fez a base toda lá, ele veio para o Palmeiras e disse: eu não vou reclamar, eu vou fazer tudo que tiver que ser feito ao meu alcance. Pois bem, num jogo onde ele tinha jogado contra o Delfim no Equador com o Ramírez, por tudo que a gente já tinha vivido, com problemas sanitários, com lesão, com suspensão, enfim, ele acabou jogando com o Ramírez fez a sua melhor partida com a camisa do Palmeiras, ele elogia o Ramírez e 4 dias depois o Ramírez rescinde o contrato com o Palmeiras. Tendo em vista que nós não temos o Felipe Melo, que é o primeiro volante, o Danilo estava voltando também do problema que ele teve, ele criou uma saída. Ele pegou o melhor passador dentre os zagueiros e colocou de primeiro volante. Mais uma vez, ele não reclamou e ele criou soluções dentro daquilo que ele tinha. Se você for pegar o elenco do Palmeiras, hoje o Palmeiras tem à disposição do Abel de volante o Danilo, o Zé Rafael, o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, que hoje joga de lateral direito. Então são 4 opções. Dentro dessas 4 opções, as 4 estão jogando. Primeiro volante, o Patrick de meia central, o Zé Rafael de segundo volante e o Gabriel Menino de lateral direito. Ou seja, se ele perde um, ele vai recolocando no jogo e vai realocando esses caras.
Então, isso confunde a marcação. Isso confunde quem vem jogar com o Palmeiras. Porque ele pode jogar com 3 zagueiros, como ele já jogou. O Alan está jogando pela saída de bola pela esquerda. O Felipe Melo, não, o Gomes e o Emerson Santos são o zagueiro central, o zagueiro de sobra. O Vinha, quando jogou no primeiro tempo agora contra o Atlético, jogou pela saída pela esquerda, então ele jogou mais como um terceiro zagueiro do que como um lateral. O Scarpa foi um lateral ala. Então, assim, você consegue, sendo leigo ou sendo especialista, nós somos aqui torcedores. Então, somos torcedores como qualquer um outro que está nos assistindo. Consegue ver essa mudança. Imagina os jogadores que estão sendo experimentado lá dentro. O jogador que está se adaptando a uma nova função e vê que o que o treinador fala é o que ele faz. E vê que a mudança que ele diz que vai fazer, ele está fazendo. Então, todo mundo fica confortável, independente de estar jogando numa posição e outra. E para finalizar aqui, Marco, na Europa, o jogador não reclama quando é trocado de posição. Aqui no Brasil, com a vinda de treinadores de fora, a cultura tende a mudar. Perfeita a sua colocação, e é isso que o Renan disse da última vez. Se ele quiser dar uma palhinha aqui, eu peço até a palavra dele. Essa questão de você colocar o jogador em outra posição, alguns parece que não quer sair dessa zona de conforto, né? E é justamente ao contrário. O Gustavo Scarpa, sabendo que ele é um meia de criação clássico, sabe que ele também pode ajudar na lateral, ou como ala, enfim. Então, isso é muito importante, isso que vocês falaram, e é o que o Renan colocou. Quando o adversário acha que está conseguindo neutralizar o Palmeiras, ele vai lá e muda o esquema. Renan, sua vez, pode falar. Pois é, senhores. Como eu disse no outro vídeo, por exemplo, quem começou a experimentar do veneno no sábado foi o Atlético Paranaense, porque as infiltrações e o toque de bola do Palmeiras estava infernal, estava realmente infernizando a zaga do Atlético Paranaense. Por quê? Porque nós temos agora um jogador que é um volante, que muitas vezes chegou como centroavante, como um meio armador. Ele tem laterais que podem virar alas. E quando ele tem um ala atacando, ele já tem um cara cobrindo na defesa. E se for o caso de buscar um resultado, porque está perdendo, ele pode liberar os caras que estão suportando o ala para atacar junto, no tudo ou nada. Ele conseguiu, o Abel Ferreira, colocar o Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, que para mim é um trio que não dava para jogar junto, porque é o que nós estamos vendo. Ele conseguiu fazer esses 3 caras jogarem juntos. Então, ótimos jogadores, têm bom passe e a transição está muito rápida. Então, de uma certa maneira, nós conseguimos enxergar um Abel Ferreira ele fazendo táticas, modelos de jogo que como é que eu poderia dizer? Que se adaptam conforme a necessidade do jogo. Né? Se o Palmeiras precisar amassar o time adversário, ele vai ter opções para amassar o time adversário. E qual vai ser o grande terror dos adversários e dos técnicos, principalmente? Ele simplesmente não sabe como o Abel Ferreira vai entrar no jogo. Ele não sabe qual é a cabeça do Abel Ferreira. Ele vai entrar para matar ou morrer logo de cara, ele vai cozinhar o jogo e vai sair em contra-ataque com muita velocidade. E não vamos esquecer, o Palmeiras está mortal nos ataques. Agora, o Delfim, desculpa, vai voltar o Rafael Veiga e o William, aí vocês estão me deixando sonhar, um 5-0 de novo, um 6-0, com todo respeito ao time do Delfim. Mas a gente começa a ficar super mal acostumado. Mas é isso, o Abel Ferreira ele está conseguindo colocar uma minhoca na cabeça dos adversários, principalmente dos treinadores. Pode ter certeza, no jogo contra o Delfim, o técnico do Santos, o nosso ex-técnico Cuca, já está de olho, ó. O que eu vou fazer para parar esse time do Palmeiras? Para não dizer que são todos os técnicos do Brasil. Passo a bola, Marco. Da mesma forma com que ele sabe que o Marinho dá um escape bom para o time do Santos e o Soteldo também. Você pode ter certeza que ele vai conseguir neutralizar esses 2 caras lá. A recíproca também é verdadeira. Da mesma forma que os adversários vão vir estudando como parar o Palmeiras, o Abel também já está vendo lá na frente como parar o adversário e sair no contra-ataque.
uma menção muito rápida. O Bruno falou do Henrique sendo jogado como primeiro volante pelo Felipão. Foi exatamente isso que ele fez em 2002 com o Edmilson. Vocês se recordam? Só para constar. Perfeita observação. Bruno, alguma questão adicional? Então, eu vejo muito. Hoje até saiu um podcast com o André Rizek e o PVC comentando, né, as semelhanças entre Abel e Jorge Jesus. Eu acho assim, o Sampaoli, por exemplo, não é um treinador de um esquema só, mas que muitas vezes ou ele mata ou ele morre. Nós vimos aí o Atlético, o Santos o ano passado e o Atlético esse ano. Já tínhamos visto na Universidade do Chile. O Jorge Jesus, ele sempre vai para matar. Ele nunca está pronto para morrer. Vimos o que aconteceu o ano passado com o Flamengo. O Flamengo era avassalador e não dava chance para tomar esse contra-ataque ou até mesmo perder o jogo. Pouquíssimos jogos o Jorge Jesus perdeu, se eu não me engano, foram 4. Mas o Jorge Jesus nunca mudou o esquema do Flamengo. Nunca o Flamengo variou, porque sempre o Flamengo amassava. Então, o Jorge Jesus foi testado e passou no teste, mas nunca de performance, de falar assim, olha, hoje ele jogou com 3 zagueiros, hoje ele jogou com um centroavante só. Então, o Jorge Jesus é esse tipo de técnico. O Abel Ferreira, não, ele é um camaleão. Ele vai ter jogo que o Palmeiras vai amassar, quando todo mundo tiver à disposição, porque não tem como amassar com peças que ele está testando, que ele está variando. Vai ter jogo que o Palmeiras vai esperar, vai ser cirúrgico. Vai ter jogo que o Palmeiras vai tentar propor e amassar ao mesmo tempo. Então, assim, de tudo que eu vi no Brasil, eu acho que a novidade mesmo para mim é o Abel. Perfeito, Bruno. E para encerrar o vídeo, então, o que eu quero que vocês palmeirenses entendam? Essa questão que o Bruno falou de professor Pardal, muitas vezes é usada de uma forma pejorativa por parte da imprensa, mas pensa que aquela parte da imprensa que está realmente incomodada, porque o Palmeiras vem forte nas 3 competições. Então, quando vocês verem o Abel tentando algo diferente com esses jogadores, é porque ele já sabe e já identificou que esse cara tem potencial para tal. E é aí que ele vai tirar as variações de jogo. Então, gente, estamos em excelentes mãos. Essa é a grande verdade. O Palmeiras vem firme e forte aí para essa temporada de Natal na semifinal contra o América Mineiro. Aliás, a gente vai fazer um vídeo sobre isso em breve, vai estar publicado para vocês, né? O que esperar dessas semifinais, tá bom? E quarta-feira, então, já deixando o convite para vocês, pós-jogo, acabando aí, a gente já vai fazer um vídeo rápido, fazer uma análise se Deus quiser, com a vitória do Palmeiras e já projetar as quartas de final da Libertadores. Confiem no projeto, que eu sempre falo, cessem as cornetas. Momento agora de apoio, tá bom? Renan, Bruno, boa tarde para vocês, boa tarde, amigos palmeirenses. Fiquem com Deus e até a próxima, porque quem tem mais, tem 10, e quem não tem, corre atrás e vai continuar correndo, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, um abraço e até quarta-feira.